Ô, Júnior, você trabalha com lançamento também? Também. Também? Cara, é muito tenso, né? Foi quando eu iniciei ali, depois do fórmula de lançamento do Érico que eu fiz, me deu mais segurança. Mas eu sempre fui dos bastidores de lançamento, né? O fato de eu ser um pouco autodidata, transmissão de CPL eu fazia, parte de automação eu já fazia, a narrativa ali, vídeos de edição de manifesto para lançamento eu fazia, eu tive uma agência de lançamento. Então, assim, acaba que a gente vai completando as lacunas que faltam ali e no final das contas você se descobre um empreendedor no digital, né? Essa é a realidade. Não é nem sobre, eu sou copy, sou social media. Não, acaba sendo tudo. Dentro do digital você já fez um pouquinho de cada? Já. Para você que trabalha com faz bom, né? lançamento... Porque você sabe um pouquinho de cada coisa aí. Para quem faz lançamento, você tem que pegar tudo, né? Estratégia, antecipação, são detalhes assim que só quem está no mundo ali mesmo do lançamento que entende, né? Eu fiz uma aula aberta, né, para o público dentro do meu Instagram há pouco tempo, e eu dando a aula falando sobre métricas de lançamento, como a automação ajuda. Aí o cara falando, o que é CPL? Aí CPL é uma aula, né, que é feita em 3 partes ou em uma parte. E aí eu falei, mesmo assim, né, o cara estando dentro do movimento não é tão claro para todo mundo. É um ambiente ainda que, por mais que muita gente conhece, ainda assim é uma bolha. E tem uma galera que escuta e ela fica meio constrangida até de perguntar. Do tipo, como é que eu não sei disso, entende? Todo mundo fala, e eu não sei, eu vou perguntar? Não, vou esperar alguém perguntar. Esse alguém nunca pergunta, mas é legal que tem alguém que faça essa pergunta, né? Verdade. E aí, como veio a automação? Depois que você experimentou aí, você achou que a automação era o que te pegava mais? Qual foi o insight? A automação, quando ele nasceu, já estava na corrente sanguínea dele lá. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Você fez uma máquina de pintar unha? Cadê essa máquina? Por que você não trouxe aqui para mim? Tô precisando. Dentro da minha jornada de empreendedor, nessa de ser um inquieto ali, eu ficava vendo, né, os vídeos ali e veio uma vez um vídeo, um site, não lembro na época, de uma impressora. Ela era um quadrado, tinha uma haste aberta que você colocava o dedo e ele tinha como se fosse uma métricazinha de cores assim, e aí ligado no computador você botava uma imagem, um símbolo, o que for, e ela imprimia em cima da sua unha. De fato, ela fazia o desenho, a foto, qualquer coisa. Eu falei, caraca, eu preciso disso. Aí, na época, eu falei com meu pai. Aí, meu pai, caramba, não sei o que, ficou enrolando assim. E aí, falou, cara, tu não vai sossegar, né? Aí, a gente foi e comprou a máquina. Era do Rio Grande do Sul. A máquina chegou, a gente começou a testar. Só que, cara, eu não faço unha, né? Como é que eu ia fazer isso? Aí, o que eu fiz? Perto da minha casa, lá nos meus pais, tinha uma galeria que estava abrindo. Aí eu aluguei um box de galeria e, por sorte, tinha uma manicure que estava também do lado. Aí eu chamei ela e falei, e aí, vamos fazer? Você faz a unha normal das suas clientes e aí você propõe elas para fazer aqui, a gente vende junto. E aí a gente começou a fazer. Aí eu ia para lá, fazia toda a parte de organização, botava, pintava e aquilo foi rodando. Só que como empreendedor, eu falei, cara, isso aqui, por mais que eu faça muita unha, não vai ter um volume interessante, ainda mais porque é na Zona Norte. O custo era bom? Então, valia a pena, porque eu cobrava, sei lá, acho que era R$35 para fazer, 20 era da manicure e o resto era meu. Tipo, não tinha custo de tinta. Não tem custo de tinta. Era bem pouquinho, porque tipo, o cartucho demorava muito para acabar. Então dava para fazer muita coisa. E ficava bom tempo? Não saía, porque passava uma base por cima que tá. fixava, entendeu? Então não saía. Você viu o exemplo da manicure? Chegou uma IA na frente dela lá, para fazer a máquina lá, ela abraçou a causa, e o detalhe, ali, como só tinha ela, a gente ficou de boa, não tinha problema, pelo contrário, até ajudava. Só que eu tinha um problema lá, porque como a agenda estava sempre lotada, o box queria fechar cedo, então tinha horário para fechar. A gente não tinha domínio sobre a quantidade de horas que a gente queria trabalhar, então começou a ter problema. Você tinha muita gente, mas não tinha o espaço. Não tinha mais horário para fazer. E aí começou a ter problema e no final das contas eu falei, melhor fechar. Aí guardei a máquina em casa, depois arrumei um salão lá no Meier, de uma conhecida, a mãe de um conhecido, coloquei lá.
Só que aí veio a questão do medo. Ah, mas essa máquina aqui vai tirar o nosso trabalho, que não sei o quê. Ele, não, isso aqui não faz a unha, isso aqui só pinta. Preciso de você para fazer. E aí ficou nessa e no final das contas elas não gostavam e também não estimulavam a venda. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, cansei. Tem que vender como uma novidade, uma coisa moderna, E é diferente, né? hein, cara? Muito E aí quando a diferente. pessoa não É entende diferente. isso... Aí, Imagina isso na Zona Sul, cara. pois é. Chegar nesse salãozinho assim. E era mais rápido, pelo menos? Era cara, alguns segundos. Entendeu? Nossa, que legal. Você cutilava normal, Aham. ela deixava pronta a Pra unha, poder- botava ali, fazia, botava a base e pronto, acabava, entendeu? Caraca, que doido. Ainda não consegui imaginar a máquina de você botar o dedo ali. Aí o que aconteceu? Aquilo ali foi, tipo, não tava fazendo sentido porque não tava dando faturamento e eu chegou uma hora que eu deixei a máquina lá arrendada no salão, mas não rodou, depois eu fui e vendi e fui para outra coisa. Ah, que Entendeu? pena. Queria ter uma em casa. Enfim, vamos para automação, então. Como que brilhou isso, assim, para você? Por que você escolheu a automação? Eu posso dizer que ela me escolheu, porque eu sempre fiz esse movimento de querer facilitar as coisas, de querer colocar alguns processos com controle. Por que isso? Porque, exemplo, hoje em dia, no atendimento de empresas, né, você manda uma mensagem para um lugar, dependendo da pessoa que está responsável por fazer aquilo, se ela chegou no horário, ela responde. Se passou do horário, 5 minutos, porque ela é um prestador de serviço, na maioria das vezes, não, amanhã eu respondo. E aí, como a gente vive numa era muito on time, cada tempo a mais que você deixa de responder, você diminui o nível de conversão. Sim. Né? Então, Perde venda. Então, isso ficou muito claro hoje em dia. Mas, na época, eu fazia isso de forma natural, mas eu não tinha um nome, né? Não tinha esse nome de gestor de automação. Isso não existia. Era alguém que dominava uma ferramenta e sabia fazer aquilo. Nada além disso. Só que, quando eu decidi vender minha parte da agência, que eu tinha de lançamento e tudo mais, eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa que eu não dependa de outras pessoas, né? Porque, no final das contas, o empreendedor, quando ele é sozinho, ou o negócio ele domina, a ponto de não precisar de muita gente, de muitas variáveis, ou ele fica refém de outras pessoas sempre, né? E aí o gasto de energia é maior, tem um montão de... E como eu estava numa transição de... que, assim, o fato de tentar uma coisa e não dá, tentar outra e não dá, tu fala, caramba, não quero errar de novo, então eu vou para uma coisa que só dependa de mim. Foi quando apareceu a parte da automação. Eu falei, cara, é isso. E aí, quando eu comecei a fazer, é até meio engraçado, porque eu falava assim, falo para os meus alunos, quando você aprender a fazer isso, não tenta colocar na cabeça de todo mundo que essa é a melhor coisa. Tipo um recém-convertido que quer falar para todo mundo que encontrou Jesus e tudo mais, como se aquilo ali fosse a salvação. Sendo, né? Deus é a salvação, mas dando uma analogia, porque você acaba querendo convencer a pessoa de uma coisa que ela ainda não tem a ciência. Ela não tem a visão disso, né? E aí você acaba atrapalhando. Então faz o seguinte, se perguntar, você fala, você mostra o que acontece, mas não tenta fazer isso a qualquer custo, porque não é assim que funciona. E foi aí que eu fui aprendendo dentro dessa transição, né, da agência para ser um gestor de automação, e as coisas foram fazendo sentido ao ponto de, hoje em dia, ter muito mais gente que me procura do que eu oferto Que você tem que o oferecer o serviço. Exatamente. E é muito melhor quando procura, né? É engraçado, as duas pessoas que te indicaram, que pra gente aqui, falaram assim, não, ele é especialista. Se for em automação, é ele, não tem outro. É maneiro isso, né? Porque tu acaba sendo referência de uma galera que te conhece por tráfego pago também. Sim. Mas quando bate assim automação, foi a Cíntia e o Ari. Que falou, cara, não, pode entrar em contato com ele, porque essa parte de automação, ele domina e tira onda mesmo e tal. Cara, e é bom isso, é maneiro, é gratificante, né? Muito maneiro. Porque acaba... Participando dentro dessas mentorias que eu faço parte, teve um momento que eu estava cheguei a ser head técnico de uma unidade da V4, há alguns meses atrás, e como eu assumi, tinha muita demanda para alinhar e tudo mais, e aí estava rolando uma parte da mentoria, e teve uma dúvida lá do Pedro,
para ajustar algumas coisas, e aí a galera começou a falar, pô, chama o Júnior, o Júnior não tá aí não, aí mandaram mensagem, me ligaram, aí eu entrei na aula para ajudar, Maneiro. e depois eu, tipo, saí e fiquei pensando, falei, caramba, que maneiro, eu não tava lá, e a galera ficou falando até o Vira ponto. referência, cara. Isso para mim foi a virada, eu falei, cara, eu preciso focar mais nisso, porque, de fato, eu consegui uma coisa que é bem difícil, que é as pessoas falarem de você sem você estar lá. É o reconhecimento das pessoas em relação ao seu trabalho. E é muito nichado. Sem né? forçar, né? Essa é a melhor propaganda que tem, pô. É. Isso aí é lead 100% garantido, cara. Não tem outra.